Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se Ore de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio 21. Como posso saber se ouvi a voz de Deus? Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela não seja enganada pelo desejo do seu coração. Antes de tudo, que tenha clareza para ouvir somente a tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ana, orando com perseverança. Amo a história de Ana. Essa preciosa serva do Senhor tinha um marido maravilhoso, Eucana, que a amava. Mas havia outra mulher no cenário, Penina, a outra esposa de Eucana. Penina deu filhos a Eucana, mas Ana era estéril, e isso partiu seu coração. Uma vez por ano, a família fazia a viagem até o tabernáculo em Siló para adorar a Deus e oferecer sacrifícios pela sua bondade para com ele. Os filhos eram reconhecidos como uma bênção de Deus, e a cada ano Penina tornava a viagem um pesadelo para Ana, ridicularizando-a pelo fato dela não ter filhos. Eucana estava desnorteado por ver Ana tão angustiada. Ele a amava muito e perguntava a ela se o amor dele não bastava. Ana amava o marido, mas ela queria desesperadamente um filho. Durante uma viagem ao tabernáculo, Ana afastou-se sozinha para orar. Ela estava tão perturbada e ferida pela tristeza enquanto orava que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ela lhe disse que não era esse tipo de mulher, mas que estava em verdadeira angústia de alma, pedindo a Deus por um filho. Naqueles dias, antes do nascimento de Cristo, o sacerdote era a conexão direta com Deus. Quando Eli disse a ela para ir em paz, pois o Senhor concederia o seu pedido, Ana recebeu a resposta de Eli como se ela tivesse vindo de Deus. Há momentos em que oramos por alguma coisa por muito tempo e depois, assim como Ana, ouvimos o sacerdote. Há momentos em que oramos por alguma coisa por muito tempo e depois. Assim como Ana ouviu o sacerdote e soube que a resposta vinha de Deus, nós também recebemos uma certeza interior de que Deus ouviu a nossa oração e que é o momento de parar de chorar e começar a agradecer a Ele pela resposta. A Bíblia nos diz: não se aflija, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao 7, versão Bíblia, a mensagem. Ana ansiava ouvir a Deus. E quando teve a certeza de que Deus ouviu o seu pedido e atenderia a sua oração, tudo mudou. Ela voltou a se alimentar e o seu semblante se iluminou. Quase que imediatamente ao voltar para casa, Ana ficou grávida. Ela chamou seu filho de Samuel, que significa presente de Deus, porque Deus enviou Samuel para ela. Na viagem seguinte da família ao templo, Ana não foi. Ela perguntou a Eucana se poderia levar Samuel e devolvê-lo para servir a Deus no templo quando ele estivesse desmamado, geralmente aos 4 anos de idade. Eucana honrou o pedido dela. Não sabemos o que aconteceu nesses 4 anos, mas quando vemos o jovem que Samuel se tornou, fica claro que ele aprendeu muito acerca de Deus com sua mãe fiel, honrando sua promessa a Deus. Ana levou o jovem Samuel de volta ao templo, onde ele foi treinado por Eli para servir a Deus. Não consigo imaginar como deve ter sido para ela levar o seu filho de 3 ou 4 anos e deixá-lo, mas Ana obviamente tinha um relacionamento sólido com Deus e plena confiança de que estava fazendo certo e de que Deus cuidaria de Samuel. Ela fez uma das mais lindas orações já registradas na Bíblia ao adorar o seu Senhor antes de voltar para casa. Estou andando nas nuvens, estou rindo dos meus rivais, estou dançando minha salvação.
Não há santo como o Eterno, nenhum rochedo como Deus. Não falem com arrogância, não saiam de sua boca palavras de orgulho, pois o Eterno conhece todas as coisas, ele mede tudo o que acontece. As armas dos fortes são esmigalhadas, mas os fracos são revigorados. Os mais abastados agora mendigam o pão nas ruas, mas os famintos têm comida em dobro. A mulher estéril está com a casa cheia de filhos, mas a mãe de muitos ficou sem eles. O Eterno traz a morte, o Eterno traz a vida, faz descer a cova e faz ressurgir. O Eterno faz empobrecer e envia riquezas. Ele rebaixa e exalta. Ele põe o pobre de pé outra vez. Anima os esgotados com nova esperança. Restaura na vida deles a dignidade e o respeito, e faz com que tenham um lugar ao sol. 1 Samuel, capítulo 2, do versos 1 ao 8, versão Bíblia a Mensagem. Podemos aprender muitas lições com o modo de ser de Ana. Ela era paciente e perseverante em sua vida de oração. Ela continuava se apresentando diante de Deus com seu pedido, e mesmo nos seus momentos de desespero, compartilhava a sua dor com Deus. Ana nunca parou de pedir ou de procurar ouvir. Quando Deus respondeu à sua oração favoravelmente, ela reconheceu de onde vinha a resposta e devolveu a ele. Em uma bela nota de acréscimo à vida de Ana, depois que ela entregou Samuel ao Senhor, deu à luz a mais 3 meninos e 2 meninas. Quando você estiver ansiando por ouvir Deus, dedique tempo distante do barulho da vida e pratique a disciplina de esperar em silêncio na sua presença. Assim como você anseia ouvi-lo, você tem um pai que anseia por falar com seus filhos. Samuel, ouvindo a voz de Deus. Samuel tornou-se uma espécie de sacerdote júnior, e todo ano sua mãe voltava ao templo com novas vestes de linho para ele. Não sabemos muito sobre o trabalho de Samuel no início, apenas que seu corpo e sua imagem diante de Deus e dos homens cresciam. É um tremendo elogio ser favorecido por Deus e respeitado pelos homens. Também tal honra era rara naqueles dias quando Israel estava com problemas de ordem espiritual e política. Samuel havia sido escolhido por Deus para exercer impacto sobre a história de Israel em um momento muito difícil. Eli era um sacerdote bem intencionado, mas seus filhos estavam fora de controle e abusavam do papel deles como sacerdotes para conseguir o que queriam do povo a quem deveriam servir. Samuel amava Eli, mas até então não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Uma noite, algumas horas antes do amanhecer, o jovem Samuel ouviu alguém chamar o seu nome. Como ele e Eli dormiam no templo, ele supôs que fosse o homem idoso que o chamava. O sacerdote lhe disse que não havia sido ele e que o menino voltasse a dormir. Isso aconteceu uma segunda vez e depois uma terceira. Então Eli percebeu que Deus estava chamando Samuel. Creio que foram necessários 3 vezes para que Eli percebesse o que estava acontecendo, porque lemos que isso aconteceu e, naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. 1 Samuel capítulo 3, versos 1. Eli disse a Samuel que se caso ouvisse a voz novamente, deveria responder: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." Samuel voltou para a cama e, ao ouvir a voz chamar o seu nome outra vez, respondeu: "Fala, sou o teu servo, pronto para ouvir." Samuel não se dirigiu a ele como Deus, porque não o conhecia como tal ainda. Entretanto, Samuel tornou-se um dos profetas mais poderosos de toda a história de Israel, e foi reconhecido amplamente que Deus estava falando por intermédio desse jovem sacerdote. De muitas formas, vivemos em uma época como a de Samuel. Basta você ver as notícias da televisão ou ler um jornal para ficar ciente do mal desenfreado em nosso mundo. Ouvimos histórias de pessoas que são chamadas para serem servos do povo de Deus, assim como os filhos de Eli eram. E depois elas são presas por apropriação indébita de fundos ou por fraude. Talvez você esteja desanimada por causa do tempo em que vive e se pergunte como pode ouvir a voz de Deus em meio a todo o mal deste mundo. Anime-se com a vida de Samuel. Deus procura por aqueles que ainda têm o coração aberto para Ele e os ouvidos atentos para a sua voz. Você reconhece momentos como esses em sua vida? Talvez você tenha sentido um apelo para fazer algo, para ir a algum lugar ou para
ou para parar em algum lugar para tomar um café onde você não pararia normalmente. E fazendo uma retrospectiva, você pode ver a mão de Deus conduzindo. Poderia haver alguém ali que simplesmente precisava de uma palavra de encorajamento, ou talvez você tenha visto um livro que responde a alguma coisa que estava perguntando a Deus. Temos um pai que ama falar com seus filhos, portanto procure ouvir a sua voz mansa e suave. Dias diferentes. Não vivemos nos dias de Samuel ou de Moisés, os dias em que Deus falava somente por intermédio de profetas ou de reis. Vivemos em um tempo em que Ele fala a cada um de seus filhos pela sua palavra, através do Espírito Santo e por meio de conselhos sábios. Sempre que estou na posição de querer ouvir a voz de Deus antes de me mover em uma direção ou outra, faço diversas perguntas a mim mesma. Alguma coisa nessa situação vai contra a palavra de Deus revelada? Uma jovem me disse que deveria deixar seu marido porque estava apaixonada por outra pessoa, mas quando uma reação emocional como essa é levantada diante do fio de prumo da palavra de Deus, vemos que ela está desalinhada com a Escritura. Sinto uma grande urgência e uma pressão para fazer algo imediatamente. Quando sinto uma compulsão de agir rapidamente, espero. Deus é um Deus de ordem e de paz. Aqueles a quem respeito e a quem confio sentem a presença de Deus nessa situação também? Haverá momentos em que o Senhor nos pedirá para irmos além do que os outros entendem, mas a minha experiência tem sido a que tais situações são raras. Quando Deus faz isso, creio que haverá um dom de paz e graça incomuns. Se pudermos seguir essas 3 diretrizes, nossas vidas serão muito mais simples e mais realizadas. Deus é um Deus de paz. E quando você se sente agitado acerca de uma decisão ou distante das outras pessoas por estar compelido a tomar uma atitude que aqueles a quem você ama e em quem você confia questionam, geralmente é sábio esperar. Ana teve de esperar por muito tempo por um filho, mas nunca perdeu a esperança. Levou tempo para Samuel aprender a reconhecer a voz de Deus, mas quando isso aconteceu, ele nunca a negligenciou, e as pessoas que o cercavam reconheceram que Deus falava com ele. O Senhor ama falar com seus filhos, portanto, peça ouvidos para ouvi-lo e um coração para conhecer a sua voz. Senhor, fala, teu servo ouve, esperando pela tua graciosa palavra, ansiando pela tua voz que encoraja. Senhor, que ela agora seja ouvida. Estou procurando te ouvir, Senhor, o que tens a me dizer? Fala-me pelo nome, ó Senhor. Faz-me saber que é comigo. Fala para que eu possa seguir mais depressa, como um passo mais firme e livre, onde o pastor guia o rebanho à sombra da rocha. Senhor, fala e faze-me pronto. Quando a tua voz for realmente ouvida, com obediência satisfeita e firme, ainda para seguir cada palavra, estou procurando te ouvir, Senhor. Fala, Senhor, ó, fala comigo. Francis Havergal. Uau! Glória a Deus! Deus de palavra, Deus de promessa, promessa de restauração, de salvação, de intimidade. Esse é o nosso Deus. Como que eu vou saber se eu realmente ouvi a voz de Deus? A autora aqui dá 3 dicas muito interessantes para aquelas que ainda estão começando nos primeiros passos da caminhada cristã. Primeiro, a voz de Deus, ela testifica com aquilo que a palavra de Deus diz. Deus, ele não vai contra a palavra dele. Ele não vai te falar nada que não esteja na sua palavra. Mas também é muito importante você conhecer a palavra de Deus, porque assim, você pode tomar uma frase como uma palavra, como por ser verdade, e aí você pode também se dar mal. Por exemplo, há um versículo na Bíblia que de repente você vai fazer tipo sortista. Você abre a Bíblia, Deus fala comigo. E aí você abre naquele versículo, então Judas foi e se matou. Uau, então Deus quer que eu me mate? É óbvio que não, porque você não deve ler a Bíblia desta forma. Você deve ler a Bíblia aplicadamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para ter um entendimento e uma compreensão clara da palavra de Deus. É lógico que se você está começando a tua caminhada cristã, você não conhece muito da Bíblia ainda, mas eu te recomendo, comece pelos evangelhos, leia o livro de Salmos, leia o livro de Provérbios, é um livro rico em conhecimento. E vai lendo, vai meditando nesses capítulos, ao passo que cada vez você vai se aprofundando mais no conhecimento da verdade de Deus. Mas comece sempre pelo Evangelho, onde você vai ter uma clareza melhor daquilo que Cristo fez para os seus filhos e o que ele veio trazer
para esse mundo, né, como resgate. Então esteja atenta a esses princípios. Depois, assim, ela dá um segundo conselho. Puxa, eu tenho que fazer algo urgente, eu tô sentindo uma pressão, emocionalmente eu tenho uma convicção. E aí ela diz assim, opa, antes de eu agir rapidamente eu vou esperar, porque Deus é um Deus de ordem e de paz. Há muitos conselheiros que dizem que no calor da emoção a gente nunca deve tomar uma decisão. Por quê? Porque a gente nem sempre vai tomar uma decisão acertada. Então Deus, ele é um Deus de paz. Se você tem uma decisão para tomar, você não precisa tomá-la imediatamente. Você pode ter segurança no seu coração e confirmação da palavra de Deus para que essa decisão seja tomada. E lembre-se que essa decisão tem que estar respaldada na Bíblia. Decisões que não são respaldadas na Bíblia, elas são contra os princípios da palavra. Por exemplo, essa jovem que se apaixonou por outra pessoa e queria se separar. A Bíblia condena isso. A Bíblia afirma que há um único casamento. E há algumas exceções para isso que nós não vamos entrar no mérito aqui. Mas é muito importante que, se você tem essa dúvida, você estude o assunto. O terceiro conselho que ela passa é que quando Deus ele fala conosco, ele testifica no coração dos nossos familiares, das pessoas que nos são mais próximas. Se ele ainda não testificou, continue orando. Eu vou dar um exemplo de adolescente. Então existia um casal que queria muito namorar, mas os pais deles não concordavam. Então eles foram cada um individualmente até o Senhor e disseram: Pai, se esse relacionamento é para a tua glória, o Senhor vai testificar no coração dos nossos pais. E os nossos pais então vão aprovar esse relacionamento. Passou-se um determinado período, eles já estavam da adolescência para entrar na juventude, e os pais, tanto da menina quanto do rapaz, procuraram individualmente cada um dos seus filhos e disseram: nós cremos que esta pessoa foi separada por Deus para a sua vida. E então esse casal que não estava namorando, porque respeitava a obediência aos pais, mas continuavam amigos, se conversaram e entenderam que aquele era o tempo. Então o rapaz foi até a família da moça, pediu ela em namoro e consequentemente apresentou, né, a família, ambos. Começaram ali um relacionamento de namoro debaixo dos princípios da palavra e vieram em pouco tempo a se casar. O que a gente entende com isso? Que quando é a vontade de Deus, tem que haver uma testificação no coração de quem está próximo a nós. Então, se eu tenho algo, o meu marido tem que testificar no coração dele. Se eu sou solteira, os meus pais têm que testificar. Talvez é uma figura de autoridade, talvez no meu trabalho. Sempre testifica. Um grande beijo. Até o nosso próximo áudio. Deus te abençoe.